usar o paradigma funcional para a construção de programas de computador. Basicamente essas duas coisas. Então, como usar o computador como uma máquina para resolver problemas. E como programar soluções para esses problemas em uma linguagem do paradigma funcional. No caso, a linguagem vai ser a linguagem Haskell. Então, a ideia é a seguinte, a ideia é que o computador ele não é uma máquina de resolver problemas. Mas ele tem o potencial de se transformar nessa máquina. Desde que nós, seres humanos, ensinemos o computador a resolver os problemas. Aí vocês podem perguntar, e como ensinar o computador? Quando nós colocamos um programa lá no computador, nós estamos colocando, ensinando para ele, de certa forma, a resolver os problemas que aquele programa é capaz de resolver. Isso é um tipo de aprendizagem, é como se nós, vamos dizer que um aluno aqui fosse um androide, né? Uma máquina, que não é capaz de aprender, a não ser que alguém abra a cabeça dele, né? E insira um chip ali que seja o hardware, né? A estrutura física de um programa que resolve problemas. Aí agora ele sabe resolver uma nova classe de problemas. O computador é algo semelhante, só que em vez de nós inserirmos um chip lá no computador, nós inserimos uma sequência de código. Um programa, nós chamamos de programa. É um programa. Aí agora, quando eu ativar esse programa, ele vai conseguir resolver a classe de problemas que é possível ser resolvido com aquele programa. Tá? Então, nesse sentido, o computador ele pode ser usado como uma ferramenta para resolver problemas. E toda vez que nós inserimos um programa, essa ferramenta, o computador, fica mais apta, né? mais hábil, ela adquire um novo potencial de resolver uma nova classe de problemas. E o computador é uma máquina maravilhosa, e diferente das outras máquinas que nós estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia, exatamente por causa disso, porque ele tem essa habilidade, ele é flexível, né? Ele pode aprender a resolver problemas novos. Uma máquina de lavar roupa não tem esse potencial. Ela tem programas lá dentro, mas aqueles programas são fixos. Ela só sabe resolver uma classe de problemas, que é lavar roupa. Existem algumas mais sofisticadas que lavam roupa com água quente, outras que secam a roupa, né? Centrifuga e tal. Mas ela consegue resolver só aquela classe de problemas. Se eu agora quisesse programar essa máquina, lavadora de roupa, para resolver outra classe de problemas, não conseguiria. Já o computador não. O computador, quando ele sai da fábrica, inicialmente ele pode não ter nada lá embutido nele, ele não sabe fazer nada. Mas aí você vai inserindo programas, insere o sistema operacional, vai inserindo mais e mais programas, ele vai ficando cada vez mais rápido. Então, essa que é a diferença. E isso é muito parecido com o ser humano. O ser humano, quando nasce, ele é menos hábil do que um animal quando nasce. Porque o animal, quando nasce, ele já sabe instintivamente resolver o que ele precisa para sobreviver. O ser humano, ele sabe também algumas coisas. Ele sabe mamar, ele sabe se alimentar instintivamente, sabe respirar, as coisas mínimas ele sabe. Mas ele tem um potencial diferente dos animais, que é o potencial de aprender coisas novas. O animal não tem. O animal, tudo que faz é por instinto. Então, ele até aprende a lidar com situações, por exemplo, se ele for tirado do habitat natural dele, colocado no habitat, ele vai tentar se virar ali, né? Porque a vida é isso, a vida busca adaptações. Mas o ser humano é mais hábil para fazer isso. Tanto que existem pessoas que vivem no calor, como esse aqui, outras que vivem no frio, lá no Polo Norte, né? E o ser humano se ajusta. Os animais não têm essa dificuldade de ter isso por causa da dificuldade de se adaptar às circunstâncias novas, dificuldade de aprender. Existe até uma discussão lá na área de inteligência artificial que é assim: será
que nós nascemos inteligentes ou nós nos tornamos inteligentes porque nascemos com o potencial de aprender. Isso é uma discussão que até hoje ninguém conseguiu a resposta. Ninguém sabe exatamente o que acontece. Existem coisas assim muito interessantes. E algumas da natureza instintiva do ser vivo, né? Outras do potencial cognitivo do ser humano. Por exemplo, uma coisa assim, eu não sei se acontece isso com os animais, eu acredito que sim, mas um ser humano que nasce, logo nos primeiros meses de vida, ele aprende a ver. Se formam neurônios no cérebro que são capazes de interpretar o que chega a ele pela visão. Se ele ficar privado de ver durante os primeiros meses de vida, ele nunca mais vai aprender a ver, mesmo que os olhos dele sejam perfeitos, porque não foram criados os neurônios, as cognições lá, os neurônios, para que ele possa processar as imagens que chegam ao cérebro. Eu acredito que isso acontece com os animais também. Então, tem coisas assim que são muito interessantes com respeito a essa habilidade de nós irmos aprendendo cada vez mais. Algumas coisas nós vamos colocando em prática, transformando em conhecimento, mas ajudados pela parte instintiva nossa. E outras não, outras nós podemos criar, vamos dizer assim, artificialmente, porque nós temos o potencial de aprender. Então nós podemos, por exemplo, criar modelos como Einstein, né? Criou modelos do universo. Né? Por quê? Porque ele tinha a capacidade de aprender e foi desenvolvendo aquilo, a imaginação e tal. E criou modelos que explicam o funcionamento do universo. O ser humano tem isso. Né? Tudo que nós fazemos, em termos de ciência, é construir modelos que explicam uma parte da natureza, do que acontece na natureza. Por exemplo, existe uma profissão que eu acho muito legal, que são essas pessoas que estudam o clima, né, do mundo e constroem modelos matemáticos para explicar, por exemplo, o que acontece na natureza para que surja um furacão, por exemplo. E quão mais poderoso é o furacão, por quê? Qual a motivação? Então eles constroem modelos matemáticos e ficam modelando as correntes de vento, como é que acontece, as correntes marítimas. Então, são modelos macros, né? Modelos que tentam modelar o que acontece no planeta como um todo. Existem modelos astronômicos que tentam explicar o funcionamento do universo, dos planetas, dos corpos celestes. Mas nós fazemos isso assim naturalmente, sem precisarmos ser cientistas. Por exemplo, quando o ser humano começa a identificar, e nós temos essa facilidade de buscar, de fazer comparações, né, entre animais. E aí nós sabemos qual é a classe de animais que é mamífera, por exemplo. Qual é a classe de animais que é réptil, qual é a classe de animais. Isso com a ajuda da ciência, né, que nos ajuda a organizar a nossa visão da natureza. Mas nós temos, naturalmente, todos nós temos esse potencial de reconhecer padrões e fazer comparações, que nos ajuda a classificar tudo que nós vemos. Então, nós olhamos com uma imagem assim, nós já, com uma imagem de uma pessoa, nós imediatamente reconhecemos aquilo como a imagem de uma pessoa. Se é a imagem de um animal, nós reconhecemos como sendo a imagem de um animal que nós conhecemos, não conhecemos.